Bom, vamos lá, eu quero chamar aqui o Carlos Balboa. Na realidade, ele assumiu esse apelido dele como nome e já está mais, eu acho que até a mãe dele chama ele de Balboa já. O Carlos Balboa, na realidade, é um grande amigo. A gente estudou junto também. A gente fez SPM junto, isso já há 19 anos atrás. Então faz um tempinho já, né? Deixa eu falar um pouquinho dele. O Carlos Balboa, ele é empreendedor, empresário, coach, consultor, palestrante, diretor da Aliança Coaching Desenvolvimento, cofundador da Aliança Contabilidade e Assessoria Empresarial, é graduado em Publicidade e Propaganda pela ESPM, coach, personal coaching, professional leader pela Sociedade Brasileira de Coaching, master coach pelo Instituto Health Coach e tem um neurocoach também pela Infinity. É líder da rede de empreendedores cristãos e ele vai falar sobre desafios versus habilidades, alinhando para o sucesso. Carlão, chega aí. Boa tarde, então, pessoal. Muito legal estar aqui e muito bom também que o pessoal que me antecedeu deixou vocês bem forradinho, bem alimentado do ponto de vista cultural, do ponto de vista de todo o conteúdo da neurociência. Então, eu vou bem tranquilo, né, sereno, porque eles já fizeram grande parte do trabalho. Mas eu quero acrescentar alguma coisa para vocês nessa tarde, né, com aquilo que eu tenho pesquisado e que eu vou ainda aumentar em níveis de conteúdo lá no dia 30. Mas nós vamos começar essa jornada aqui e agora. Tá? Então, vamos começar com um videozinho bem rapidinho. Então, minha palestra é Desafios e Habilidades Alinhando para o Sucesso. Quem é que conhece o filme aqui? Quem é que podia levantar a mão? Bom, tem grande parte das pessoas que não conhecem. Então, esse filme, rapidinho, para passar um resumo do que ele trata. Essa moça é uma cantora, tem talento danado e tem habilidades violentas como cantora, porém, ela não conseguiu expandir na carreira. Até que um dia esse camarada encontra ela, num lugar onde ela está cantando na noite. É uma das atividades que ela faz, não é a atividade principal dela. Ele se encanta com o que ela está cantando e acaba se encantando por ela. E acaba levando ela para um show dele, porque ele é um camarada já com certo renome dentro do ambiente da música. E ela é convidada para ir nesse show, ela chega na beira do palco, não está nem sabendo o que vai acontecer, ele chama ela para cantar, e ela se depara diante do desafio. Só que ele, como muitas pessoas, tem a capacidade de enxergar a capacidade dos outros. E dentro da nossa jornada, seja ela empreendedora ou de expansão, como é que é aqui? Espera aí. Às vezes a gente não tem essa pessoa que enxerga além, que enxerga o nosso potencial, não tem o mentor, não tem a pessoa que é capaz de nos conduzir, que já passou por aquilo que a gente gostaria de estar passando, que tem o passo à frente. Aquela pessoa que já vivenciou. No caso, ela teve essa oportunidade. E aí eu começo a perguntar, quantas pessoas têm sonhos, quantas pessoas têm a vontade de viver essa oportunidade, mas por alguma carência, por não entender a magnitude dos desafios e também não reconhecer em si as suas habilidades, acabam travando, acabam não avançando. Eu acho que alguém, talvez, aqui já tenha passado por isso, fora eu. Tá? Então,
a importância da gente entender esses mecanismos, tanto de desafio quanto de habilidades, dentre outras facetas que tem também para progressão e expansão pessoal. E aí eu queria dar uma cutucada. Nós estamos hoje aqui nessa sala, e aqui eu acredito que deve haver muitas habilidades acumuladas, assim como nós estamos falando de Porto Alegre, nós poderíamos estar falando das pessoas que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, com habilidades acumuladas. E por essa falta desse refino, tanto de entender os desafios necessários que elas precisam adotar ou compreender para aplicar suas habilidades, que às vezes elas, inclusive, não entendem que são capazes de reproduzir, acabam não avançando. E a gente vai encontrar também muita gente maluca aí, que acaba se atirando de qualquer maneira, sem nenhuma capacidade, sem entender aonde está se enfiando, a capacidade de enfrentar alguns desafios e batendo de cabeça na parede. E foi falado aqui constantemente na tarde de hoje, da manhã de hoje, e eu entendo que o que eu estou pensando não é tão louco quanto eu achei que era, mas que a gente está vivendo uma grande loucura, todo mundo meio perdido. Todos nós, a sociedade dentro de um contexto geral meio perdida. E aí talvez nós, lá no fim, vamos entender que nós somos mecanismo para transformar isso aí. E aí, dentro da minha loucura, porque eu sou meio maluco mesmo, falou que eu sou maluco, eu sou um pouco, estava ouvindo a música do Índios, do Legião Urbana, e caio nessa frase aí, nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Cara, se tem uma coisa que nos confronta de uma tal maneira, é o espelho. Às vezes tu está fantasiada, está pintada, mas quando tu olha lá no espelho, lá no fundo, não tem jeito. Porque isso aí vaza a questão matéria e entra lá dentro da alma. E aí tu fica desnudado e não tem para onde tu correr. E aí a gente começa a ver que a frase lá do Renato Russo, ela faz um certo sentido até certo ponto, porque não é o mundo que está doente, é as pessoas que estão doentes. Nós todos estamos doentes. E aí a gente vê série de zumbi para cima e para baixo, aí eu caio nessa imagem e falei, não estamos doentes. Nós precisamos renovar. Olha onde é que estão as nossas referências. E aí vamos também fazer um outro tipo de análise. Domingo, de tarde. Quem é que trabalhou para caramba essa semana fora eu? Tem uma gente aí que está bem folgada. Né? A gente poderia estar fazendo qualquer coisa. Justificativa a gente tem de montão, né, para descansar, porque amanhã de novo começa o pega de novo, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque a gente quer se colocar na frente dos demais que não estão aqui. Simples assim, para a gente tomar essa atitude de fazer esse nível de sacrifício. E aí nós vamos entrar no estudo do professor Tiago, né, que ele está fazendo aquele questionamento em cima da pirâmide de Maslow, e que eu apoio, sempre apoiei desde o começo, quando ele mostrou isso para nós. Que a gente faz isso principalmente por reconhecimento e pertencimento. E a fisiologia lá de baixo, a segurança, depois, e eu concordo com ele. Por que a gente está aqui gastando esse tempo, gastando essa energia, que poderia estar vivenciando coisas talvez mais prazerosas, para se colocar nesse patamar além dos outros? A gente quer estar com o grupo que a gente escolheu para estar, e a gente não quer só estar, a gente quer ser reconhecido. Tiago gosta de usar o slide do Homem-Bomba, que se sacrifica de uma tal maneira para ser reconhecido. E um reconhecimento tão maluco, né? Tão agudo, que ele nem vai ver o lastro que ele deixou. Vai para o saco, né? Ele se explodiu. E aí eu começo a entrar numa outra loucura, que o lema mais importante é parecer ser do que ser. Né? Lá no coach a gente fala em ser, fazer, ter. Esse processo está totalmente invertido dentro da nossa mente. A gente quer parecer, a gente diz que o nosso ser é o parecer, na verdade. E não é verdade, não é realmente ser de verdade, na essência. E aí eu vou entrar com dados. O pessoal veio com um monte de dados, fiquei até meio constrangido, vou ter que botar algum. Né? E aí a gente vê aqui que a gente está com problema mesmo. O Brasil, o maior índice de ansiedade do planeta, 9,3% da população sofre com ansiedade. Segundo maior índice de depressão, 5,8% da população brasileira.
isso aí é complicado. 55,9% dos casais estão insatisfeitos em suas vidas sexuais. E 58% das famílias brasileiras estão com alto, não estão com um pouquinho de dívida, não é os 5 pila, estão com alto índice de endividamento. Ou seja, todas as searas da vida da nossa sociedade estão complicadas. E aí vocês devem estar até um pouco chateados comigo. Pô, o cara veio trazer um monte de coisa ruim. Domingo, que eu tentei investir no meu desenvolvimento pessoal, mas eu estou falando do que é verdade. A gente aqui não é meia boca, é ou não é? Então, assim, e o engraçado, que eu vou agora vir para uma outra área, porque por melhor que seja o nosso desempenho, a gente nunca está satisfeito. Por mais que tu tenha vindo aqui, te entregado, eu ouvi todas as palestras, estava do caramba, não critiquei nada nem ninguém, estamos insatisfeitos. Aqui o cara que fizer a melhor palestra vai estar insatisfeito, por algum motivo. E eu vou explicar o porquê. Por que eu acho isso? Porque a gente está vendo o mundo pela lente dos outros. A nossa referência já não é mais nossa. É alguém ou um grupo que está dominando aquilo que a gente deveria ser por essência. A gente já não é mais essência. É a minha visão. E aí a gente entra no conceito que eu aprendi com os cursos aqui da Infinity, que é a contaminação memética, ou seja, fatores culturais e sociais que vão interferir diretamente no nosso comportamento. Uma série de informações que acabam reproduzindo aquilo que a gente deveria ser. E aqui eu montei um ciclo rapidinho dessa loucura toda que eu acabei de falar. Vemos o mundo pela lente alheia, somos contaminados memeticamente, perdemos as nossas convicções, a falta de convicção diminui a nossa capacidade de ação e alta performance, resultados ruins, comparação com o mundo cor-de-rosa, gente, Facebook, Instagram, frustração, ansiedade e depressão. E aí, para encerrar o dia, a gente entra no Facebook do vizinho, e está ali o vizinho, bonitaço, com a família, show de bola, num baita de um lugar, a foto do planeta. E aí tu fica mais chateado, mais frustrado, e entra em todo aquele processo de loucura e de travamento total. Só que daí acontece o seguinte, mais louco de tudo é que o vizinho também vai olhar as tuas fotos, e vai olhar as fotos que tu também está nessa mesma condição, e quem vai ficar deprimido é ele. Ou seja, está todo mundo ferrado. É bem assim que funciona, estou garantindo isso para vocês. Experiência própria. Cansei de ficar invejando o vizinho, quando eu vejo está numa M também ele. E aí eu chego à conclusão, pessoas não estão mais vivendo, pessoas estão sobrevivendo. Nós estamos respirando por aparelhos. Nós estamos numa condição um pouquinho melhor, pode acreditar. Nós estamos aqui tentando sair da UTI. Por que eu acho? Porque houve uma perda absurda de autonomia, nós não temos autonomia, não pensamos mais pela nossa cabeça. E nós precisamos resgatar isso. As nossas referências pessoais são péssimas. Já não são as melhores para nos impulsionar. E aí a gente entra num outro conceito que eu aprendi no curso de Neurocoach com o professor Tiago, que é o das ideosferas. A gente está deixando inserir dentro do contexto dos outros, deixando ser inserido em grupos sociais, aonde a gente acaba não se beneficiando deles, ao invés da gente construir grupos sociais que possam nos beneficiar, que possam nos catapultar para a situação que a gente gostaria de viver. Pô, se o meu grupo da igreja não contribui comigo, porque eu tenho que fazer parte daquele grupo. Ou eu tenho um objetivo ou eu não tenho. Ou ele contribui para o meu objetivo ou não. Se meu grupo familiar, se meu grupo da escola, da faculdade, da turma do MBA contribui, faz sentido a gente ter uma parceria nesse ponto. Senão, não. A gente tem que assumir a autonomia. A gente tem que dar o passo à frente. Mas vai ter gente que está agora lá, sendo mentoreado, sendo pastoreado pelo pastor Faustão, pelo Gugu. Está sendo pastoreado por quem? Todos eles. E tem gente que, inclusive, está indo lá assistir o Grenal, que vai sair, metade vai sair talvez frustrada, grande parte da população frustrada, talvez outras felizes. Mas é efêmero, curta duração, viu? É rapidinho, não vai durar. A gente, pelo menos, está tentando fazer diferente.
E aí é o que eu chamo que essa loucura social é esforço sem recompensa. É que nem o trabalho de Sísifo, vai levar a pedra sempre, e ela vai descer. Porque está escrito que vai ser assim, está na cara que vai ser assim, não tem como a gente mudar. E aí, de novo, eu vou cair naquela mesma slide que nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Até que, em 2017, fiz a formação de neurocoach aqui da Infinity. Está ali eu, está aqui o Thiago e tem uma galera aqui legal, só gente fina. Tá? E aí, dentro das ferramentas, dentro dos conceitos que ele passa no curso, um deles é muito legal, que é o de estado de flow. Que é desse camarada aqui, já um senhor de mais de 80 anos, que é o Mihaly, que eu não sei falar o sobrenome dele e não vou aprender. Mesmo que o meu trabalho seja focado na obra dele. E ele é uma das maiores autoridades do planeta quando se trata de felicidade, criatividade e psicologia positiva. Tá? E aí, no meio da loucura, eu ouvi lá que ele falou que a falta de recursos básicos gera infelicidade. E que também os indivíduos felizes, 30% daqueles que estavam felizes, quando tiveram aumento triplicado de suas rendas, não aumentaram as taxas de felicidade. Isso aí, poxa, me ligou um sinal. Isso aí tem valor para mim. Vou atrás desse troço aí. Só que eu vou te ser honesto, né? O tempo passa, a gente não aplica, o tempo passa, a gente não aplica. E aí a gente começa a ver as coisas acontecendo na nossa vida. E aí, só para vocês entenderem, antes de eu começar a falar um pouquinho rápido do flow, o que é o flow? 100% de envolvimento, pensamentos silenciados, sentidos tomam conta, movimentos naturais e fluidos. Prática se confunde com praticante, ou seja, o cara está num estado de alfa, sabe-se lá onde. Tu vai olhar assim, cara, esse cara tomou um troço muito forte, mas não é. Ele está imergido. Porque a pesquisa do Mihaly pegou pessoas, pegou dançarino, pegou músico, pegou alguns empresários, pessoas das mais variadas áreas, cara que era alpinista, subia em troço, e ele detectou o que esses caras sentiam no momento de maior felicidade. E todos mais ou menos convergiram para essas circunstâncias que eu falei para vocês. Eu vou ver se eu passo aqui, eu acho que o próximo slide é um estado de flow na prática. Dá uma olhadinha aí. Gente, quem puder, alguém gosta de Michael Jackson? Só eu? Olha só, dá uma olhada nesse vídeo do começo ao fim. Porque assim, ó, ele realmente entra em estado de flow. Ele entra como se estivesse entrando assim, ele pega uma mala, atira o troço, assim, ó, como se não estivesse nem aí para o planeta. E, de fato, ele está em estado de flow, não está nem aí. Vê que o povo está num nível de euforia. Se era eu, já me atirava. Ah, tamo junto. Mas não, o cara tá noutra vibe, entendeu? Então, assim, ó, o estado de flow, além de extrema felicidade e congratulação para aquele cara ali, ele está falando de produtividade. Tu vai render de uma forma absurda. E serve para qualquer situação. Por que eu me deparei, mesmo tendo visto lá em 2017, que eu fiquei mais chocado foi em 2018, né? Quando eu estou na nutricionista, fui obrigado a tocar num ponto fraco. Fui na nutricionista e ela falou assim, já tinha ido lá, ó, anos, sumi, resolvi aparecer bem naquele dia. E ela abriu isso aqui na minha frente, assim. Ah, agora tu é coach? Então tu entende o Mihaly? Eu, entendo, sim. O que está faltando para te emagrecer? Falei, não sei. Pois é, comecei a enrolar.
Aí ela falou assim, o desafio, tu sabe, ele é alto, ele é grande, então está bem regulado, mas está te faltando habilidade. Eu pensei, habilidade? Essa mulher é maluca. Eu a vida inteira soube lidar com isso, para cima, para baixo, emagreci, engordei. Eu conheço isso. Não conheço nada. Porque a minha percepção do que é desafio e habilidade está distorcida, assim como a das pessoas lá atrás, quando eu falei de todas elas, que estão naquele limbo emocional, vivendo aquela loucura social. Elas não conhecem o nível de habilidade que elas têm que ter para enfrentar os seus desafios, e assim como elas não conhecem nada referente a esses dois itens de forma mais profunda. E elas precisam conhecer. Por isso que eu quero intervir, e a minha intervenção, no sentido de pesquisa, é entender pontos que possam ser mais assertivos, aqui bem esmiuçados, tanto em desafio quanto habilidade, para entregar para as pessoas, seja através de um processo de coaching, seja uma ferramenta gerencial, para que possam elas realmente atingir aquilo que elas necessitam em termos de resultado. Pessoas com resultado, elas potencializam e multiplicam a obra, seja ela qual for. Nós precisamos de uma sociedade mais proativa, mas sem a clareza desses pontos, e outros também, existem outras vertentes que podem ajudar, vai ser muito difícil. Então eu quero, no próximo dia 30 de novembro, convidar vocês para mim atestar isso que eu estou falando. E eu, além de fazer isso com um grupo de pessoas, dentro de um processo de amostragem, eu vou fazer diferente. Eu vou me ferrar, e eu vou lançar um desafio, onde eu vou colocar essa expectativa de entender habilidades e desafios dentro de um processo de emagrecimento. E vou chegar no meu peso ideal aqui no dia 30 de novembro. Quem quiser... Falei que ia me ferrar. Agora... Bravata funciona, vamos lá. Então, mas não é bravata, é sério. Eu vou provar para vocês que o que eu estou desenvolvendo aqui tem valor. Tá? Então, gente, passei bem rápido aqui. Ó. Isso aqui, ó, é as minhas nuances aqui, ó. Teve fase que eu estava bonito, então, ó, dá para chegar. Se eu pude, eu mesmo vou ter que poder, né? Só que hoje está feia aqui a coisa, hein? Hoje está feia a coisa, mas nós vamos chegar lá. Pessoal, obrigado, tá? E venha aqui no dia 30 de novembro para a gente contar essa história de sucesso. Um abraço.